Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre a importância da rotina. A importância da rotina para o bom desenvolvimento, para a aprendizagem da criança. Para ser mais direto ainda, a importância da rotina, tá? A importância da rotina para o processo de alfabetização. A importância da rotina para que essa criança aprenda a ler e escrever de maneira adequada. E para começar falando sobre a importância da rotina, eu vou falar sobre a rotina aqui de casa. Sobre a rotina aqui de casa que, olha, dá trabalho, dá trabalho. E vou dar um exemplo de como foi a nossa rotina aqui essa semana e ao final quero dar algumas dicas, sugestões de rotina por faixa etária. Porque cada criança, pessoal, isso é uma coisa importante, cada criança em uma determinada faixa etária exige um nível de rotina. Vocês concordam comigo que uma criança de 3 anos exige um nível de rotina mais exigente ainda do que uma criança de 10, por exemplo? Porque uma criança de 3 anos ela tá muito menos desenvolvida neurologicamente falando para poder tomar decisões, para aprender, tá muito mais imatura. Então existe diferença entre a rotina de uma criança de 3 e uma de 5. Ah, professor, e quando eu tenho um filho de 3, um de 5 e um de 10? É um desafio, né? É um desafio. Então aqui em casa está indo para o terceiro filho. Como que é a nossa rotina, pessoal? Primeiro de tudo, né? A nossa rotina ela é organizada da seguinte forma. Vamos pensar pela hora de dormir, que é o mais desafiador. Então eu tenho dois filhos, um de 1 ano e 2 meses, por aí o Apolo, e o Aquiles de 2 anos, tá indo para 2 anos e 6, tá? A hora de dormir é bem simples, tá, pessoal? Então a hora da janta começa ali a ser organizada entre 5:30 da tarde e 6 horas. E aí vem janta, banho, uma história, uma oração, uma música, ou geralmente o pai ou a mãe, ou os dois juntos, e a gente vai e coloca eles para dormirem. Então, no máximo até 7:30 da noite, os meus dois filhos estão dormindo. 7:30 os dois. Eles dormem no mesmo quarto, no chiqueirinho, aquele que, né, fechadinho, para eles não saírem. Apesar de que o maior já pula, ele obedece e não sai do chiqueirinho se a gente não permitir. Mas essa organização, essa rotina é extremamente importante, ok? Muito bem. Aí eles vão dormir 7:30, os dois já dormem a noite inteira, tá? Os dois dormem a noite toda, então aqui em casa há descanso quando não tá doente, um acordar o outro de vez em quando com uma mãe, alguma coisa assim, mas acordou, às vezes toma uma água e volta a dormir. Mas ambos dormem a noite toda já. Acordam, depende, né? Se sou eu que tô responsável pela noite, eles acordam 7, 7 e pouquinho. Com a minha esposa, ele geralmente acorda 6. Quando a mãe tá responsável, não adianta. A criança, principalmente o menor que tá mamando ainda, sente o cheiro do leite, sente o cheiro da mãe, eles acordam antes, eles exigem mais. Agora, quando é o pai, eu acho que eles ficam assim: ah, é só meu pai que tá aí, quero acordar, não, não quero nada com esse cara, não. Então, com a mãe, ela costuma ter mais trabalho do que eu, tá? Acorda 7, brinca de manhã, enfim, tem todo o estímulo. Quando é ali pelas 10:30, 11, já tem a hora do. Começa a preparar pro almoço. Quando é 11:30, meio-dia, cochilo. Os dois cochilam no mesmo horário, geralmente até 1:30 da tarde, tá? Acorda, brinca, estímulo, café da tarde, né? E volta, janta e por aí vai. Olha a importância da rotina. Então nós temos isso sob um controle muito grande. Lembrando que a minha esposa está grávida do terceiro filho, tá bom, pessoal? A gente está esperando um terceiro filho. E olha a importância. Nessa última semana, a gente deu uma bagunçada na rotina. Então a gente acabou recebendo visitas ao longo da semana, visitas, né, que passaram e tudo mais. Teve mais contato com o vô e com a avó, e aí você já fala tudo, né? Você já sabe de tudo. Né? Já sabe o que aconteceu pra rotina desorganizar. Então a avó trouxe muito doce essa semana, o vô tomou caldo de cana, assim a gente vê, não viu que tinha tomado caldo de cana. E pensa assim, quem tem criança pequena, o que é um caldo de cana para uma criança de 2 anos e 6 meses, gente? A gente não dá. Aí o vô deu e, bem, aconteceu, né? Um caldo de cana para uma criança de 2 anos e 6 meses é uma bomba. Né? É um energético, enfim, não dorme nunca mais essa criança. Então ela teve uma rotina onde acabou comendo mais tarde, dormindo um pouquinho mais tarde, comendo muito doce, sendo hiperestimulado. O sistema neurológico do meu filho acabou sendo muito, 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 tá? Muito mais hiperestimulado. Só pelo caldo de cana, né? Então chegou o final de semana, o meu mais velho, porque o menor não come doce ainda nada, né? O mais novo. Chegou o final de semana, o meu mais velho já tava com a adrenalina dele lá em cima. Aí nós recebemos a visita do irmão da Ju, né? Veio os dois primos, veio mais primos, veio bastante gente e tudo mais. E é uma delícia, né? A criança simplesmente acaba aproveitando muito mais. Só que acontece mais hiperestimulação.
que aconteceu? Meu filho ficou mais agitado, acabou ficando um pouco mais agressivo, tanto com o irmão quanto com os priminhos, porque é muito doce, rotina alterada, dorme menos, aquela coisa toda. E tudo bem, gente, né? Faz parte, vez ou outra, essa rotina pode ser alterada. O problema é esse. Rotina foi feita para ser seguida, tá? Exceção, já o nome já diz, né? Tem que acontecer de vez em quando. Quando a exceção acontece sempre, tá sempre quebrando a rotina, aí já não é mais exceção, tá? Aí a desorganização virou rotina, ok? Então, é necessário entender que rotina tem que ser levada a sério. Quando isso não acontece, aí chegou o final de semana, eu e a Ju sentamos para conversar, nossa, o Aquiles está agressivo, o Aquiles está desobediente, o Aquiles está isso. Aí a gente vai analisar a semana dele. O que aconteceu? Hiperestimulação, muito doce, muito contato, muita... A criança tá com um nível de estímulo muito mais alto, o nível de concentração dele fica menor, capacidade de tempo de atenção menor. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com desenvolvimento, aprendizagem e alfabetização? Isso acontece muito, eu vi muito ao longo desses anos em sala de aula. A criança que ou estava muito cansada na sala de aula ou não prestava atenção em nada, geralmente não tinha rotina em casa. Ou estava dormindo pouco, ou estava dormindo demais, muito uso de telas. E aí essa criança chegava desconcentrada na escola. Então muitas vezes aquela criança que está lá na sala de aula, às vezes pode ser o seu filho e sua filha. Aquela criança que está na sala de aula e que não, o professor reclama porque não se concentra, porque não para no lugar, porque ela não tem, por exemplo, a quantidade de horas de descanso suficiente para o sistema nervoso central dela conseguir parar, prestar atenção e ter um tempo de atenção adequado à faixa etária para poder aprender, tá? Então uma criança, por exemplo, que não dorme o tempo que tem que dormir, ela vai prestar menos atenção. Uma criança que dorme pouco ou dorme tarde, tá? Dorme tarde, ela vai ter um tempo de atenção menor do que as demais. Uma criança que não tem as mesmas atividades, os mesmos horários todos os dias, ela vai ter uma capacidade de concentração e vai ser menos obediente, ou seja, ela vai responder menos aos comandos dos adultos que estão ao seu redor. Por quê? Porque justamente não há previsibilidade no seu dia a dia e isso faz com que essa criança fique menos interessada, com que haja menos respeito e admiração pelas regras. E aí quando um adulto fala, não há tanta importância, tá? Porque ela não vê aquilo como algo que é praticado no dia a dia. E eu não tendo a respeitar aquilo que não está dentro da minha rotina quando eu sou criança. Ok? Então isso é muito, 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 muito importante. Então a criança, para ela aprender a ler e escrever, para ela se concentrar, tá? E desenvolver consciência fonêmica, fixar todos os sons, todos os fonemas, tudo isso daqui, ela precisa estar descansada. A mente dela precisa ter tido repouso suficiente para ela conseguir fixar. Sabe aquela criança esquecida? Quem aí tá com uma criança esquecida? Geralmente, pouco horário de sono ou horário incorreto. Porque hoje acostumou-se a dizer que tudo é dislexia, tudo é TDAH, tá? Isso não é verdade, pessoal. A gente tem uma série hoje de artigos científicos que mostram quantos laudos incorretos nós estamos tendo, tá? Confundindo profissionais da área por conta do excesso de telas, por conta do tempo de sono inadequado ou horário de sono inadequado. Então, o seu filho não está descansando corretamente, não adianta, ele vai prestar menos atenção. Ele vai aprender menos. Gente, não é o professor Antônio. A biologia, o corpo do seu filho vai ter menos capacidade de focar em algo por um maior tempo possível para poder prestar atenção. Então a memória de curto prazo dele, de médio e longo prazo, então nem se fala. A memória de curto prazo dele, que é a capacidade da criança de olhar uma informação, tá? Ela vai lá, olha um comando. Então, execute... A capacidade dela olhar isso daqui, fazer esse exercício e daqui meia hora lembrar desse exercício é muito pequena. O tempo de atenção dessa criança acaba sendo muito pequeno, tá? Isso é importante. Então, professor, então como que eu organizo uma boa rotina? Vamos pensar no que cada criança precisa em cada faixa etária? Do 0 aos 3 anos. O que é mais importante? O que essa criança precisa? Do 0 aos 3 anos de idade, essa criança precisa desenvolver essa rotina, higiene, organização, hierarquia, alimentação. Ela precisa desenvolver esses pilares
para ela conseguir continuar crescendo, aprendendo posteriormente. Então, a parte da higiene, organização, rotina, hierarquia, tudo isso, essa disciplina para obedecer às regras, é o básico do 0 aos 3 anos de idade. Não adianta você querer ensinar som de letra, o nome para criança com 2 aninhos, porque ela ainda está, por exemplo, desfraldando. É uma criança que ainda está no processo de lidar com o seu próprio corpo. Então, do 0 aos 3, foca nisso. Essa rotina tem que contemplar essas habilidades que ela tem que desenvolver para se manter crescendo posteriormente. Então a rotina do 0 aos 3 tem que manter isso. Gente, eu tenho mais de um filho. Eu também. Tô indo pro meu 3º filho. Aqui, o que nós tentamos fazer? Tentamos e fizemos. Desde que nasceu. Tem o mesmo horário de dormir, a mesma, né? Vai alterando conforme o tempo de sono de cada um. Mas eles têm a mesma rotina. Então, você tem mais de um filho, coloque essas crianças dentro da mesma rotina o quanto for possível. Para que você tenha tempo de descanso, a esposa tenha tempo de descanso. Não, professor, por exemplo, tem gente que fala assim: professor, para você é fácil, né? A esposa está o dia inteiro em casa, ela consegue não dar telas, não colocar. Gente, quem tem menos tempo em casa é quem mais tem que tirar o uso de telas da criança, porque é quem mais vai ter pouco tempo para aumentar a capacidade de concentração e tempo de atenção do seu filho. Se o pouco tempo que ele tem, ele tá na tela, essa criança vai se perder. Porque você não vai ter tempo suficiente, tá tudo bem, você tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, você não vai ter tempo suficiente para corrigir isso posteriormente, ok? Como que eu faço com meu filho se eu não dou tela? Eles vão lidar com tédio, vão brincar sozinhos, a gente tem um lugar que a gente consegue fechar, ficar olhando e eles ficam ali. Vai brincar sozinho, vai lidar com tédio, vai chorar, pelo amor de Deus, deixa a criança sentir tédio, gente. Deixa a criança chorar se for preciso. Vai morrer de chorar, não é isso. Mas 2 minutos, 3 minutos, não pode? Tem que estar grudado na tela o tempo todo. Outra coisa que facilita bastante: nós nem temos televisão. Então não há aqui o risco de cair no vou ligar a TV aqui, não aguento. Não tem televisão. Então eu elimino totalmente a possibilidade da distração, que vai diminuir. Tempo de tela em excesso para a criança vai diminuir tempo de atenção. Quanto mais tempo de tela, mais ansiosa, menor a memória de curto prazo, menor o tempo de atenção dessa criança, menor a capacidade de aprender. Então pensa assim: criança com excesso de telas, falta de rotina e pouco tempo de sono é a clássica criança que vai ter um diagnóstico errado de hiperatividade, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É a criança que está fadada a receber esse diagnóstico, ok? Então, muito cuidado com isso, muito. Passou do tempo adequado de tela, não adianta. A escola vai começar a reclamar porque não para no lugar, a professora vai começar a se queixar disso, só porque não conversa, porque não copia, porque não faz, leva num neuro, é TDAH. Dá Ritalina para essa criança, tá? Então, eu preciso falar sobre isso porque eu falo sobre os materiais, já vou falar sobre os materiais de novo, de alfabetização, eu falo sobre os métodos, sobre o passo a passo, sobre o que fazer, sobre o que ensinar, só que eu tenho que entender, pessoal, que tem algumas coisas que vêm antes de eu começar a ensinar ali a alfabetização, a ler e escrever, tá? Então, se essa do 0 aos 3, se isso não tiver feito, com 4, 5, essa criança vai ter dificuldade de se concentrar, ok? Dos 4 aos 5 e dos 5 ao 7 já é um outro nível de exigência. Dos 3 aos 5, a gente entra na etapa de pré-alfabetização. Então o sono tem que estar muito adequado, isso tem que estar muito alinhado para que ela tenha um tempo de atenção e uma memória de curto prazo longa, para que ela fixe numa atividade, porque ela vai começar a receber os primeiros estímulos para prestar atenção. Por que eu tenho aluno hoje? Tem vídeo, tem relato meu no destaque. Que a mãe pega esse tipo de material e em um mês a criança está dominando todos os fonemas com um aluno de 3 anos. É cedo? Eu acho que é cedo, pessoal. Mas quem sou eu se a mãe percebeu que a criança presta atenção, que o tempo de atenção tá bom, a criança organizada, com rotina, quem sou eu para dizer para a mãe de uma criança que está se desenvolvendo plenamente dessa forma para não fazer porque tem 3 anos? Se está de maneira natural, tranquilo, gostoso, de maneira lúdica para a criança, respeitando o tempo de atenção, que nessa faixa etária de 5 a 10 minutinhos, tá? Aos 3 anos, é ótimo, ela vai aprender. Vai aprender. Tá? Vai aprender, ponto. Agora, essa criança pode ter 7, 8, se não tiver tempo de atenção, vai pegar um material como esse, vai pegar isso aqui e não vai aprender, vai ficar... e é o método, o material. Não, a criança não desenvolveu rotina. A criança não desenvolveu tempo de atenção, pessoal. Não desenvolveu.
Não desenvolveu. Obrigado, obrigado. Tá? Então prestem muita atenção nisso. Aí dos 5 ao 7, ela vai começar a alfabetização mesmo. Ela vai ser introduzida no processo de leitura. E é aí que, se esse tempo de atenção, se essa memória de curto prazo dessa criança, se a capacidade dela de concentração não estiver adequada, ela não aprende. Não aprende, tá? Se tiver, é 1, 2, 3 meses no máximo para ela estar fazendo leitura de palavras simples após os 5 anos. No máximo. Então isso tem que ser bem organizado, tá? Como que eu organizo uma boa rotina na minha casa, professor? Gente, na minha casa, nós estamos aqui o dia inteiro, meu escritório fica dentro da minha casa, minha esposa está o dia inteiro. Facilita. Ainda assim nós temos que fazer escolha. Porque eu tenho 2 filhos pequenos, um de 1 ano e pouquinho, outro de 2 anos, e minha esposa está grávida esperando o terceiro. O nível de rotina tem que ser muito alto. Então não falha. 7h30 eles estão dormindo. Ah, professor, eu não consigo, 7h30 tá dormindo, tudo bem. Qual é a rotina que é possível na sua casa? E professores, rotina em sala de aula é fundamental também. Tem que ter previsibilidade. A criança do 0 ao 7 tem que ter um nível de previsibilidade muito alto. Porque senão ela dispersa mesmo. Ela tem que saber o que vai fazer depois do intervalo, antes, daqui meia hora. Eu tenho que ir programando a criança e preparando ela, dando informações prévias. Porque daí é muito fácil eu chegar pro pai e pra mãe, dizer que a turma está indisciplinada, não se concentra, se eu, enquanto professor, não tenho planejamento, método, rotina. A turma vai dispersar mesmo, gente. Tá? Vai dispersar. Então eu preciso desse nível de comprometimento, né, para fazer isso. Ah, na minha realidade, professor, eu chego 6h30, 7 horas com a criança, meu marido, vai fazer janta, vai dar uma arrumada na casa. Ok. Qual que é o horário que você pode pôr para dormir? 8h30, 9 horas? Tá? Exatamente. 9 horas? Ok, então seja esse horário. Agora, o que não dá? Ah, professor, então a gente chega às 6h30, 7 horas arrumar a casa, fazer uma janta. Quando é 8 horas vamos assistir uma novela, uma televisão, um isso, um aquilo. Aí quando é 11 horas, não. Aí você já perdeu tua criança. Perdeu. E eu sei, gente, exatamente, Maria, eu sei que quem muitas vezes ainda não tem não é julgamento, pessoal. É um alerta, tá? Sabe por que eu faço esse alerta? Porque tem gente que vai pegar o material, vai pegar o método, não vai conseguir executar porque a criança não vai ter capacidade de concentração. E eu tenho que alertar. Aí eu vou avaliar a criança, concentração 3 de 10. Não. Tempo de atenção assim, ó. Tá? Então o que não dá é pra eu colocar outras coisas, né, em cima daquilo que é importante. Então veja o que é possível na tua realidade. Essa criança precisa dormir o mais cedo possível, pro corpo se descansar, pro sistema neurológico dela descansar para poder ter capacidade e tempo de atenção no dia seguinte, para daí ela conseguir fixar os saberes, entende? Senão não adianta, pessoal. Senão não adianta método, não precisa comprar meu material, não comprar curso, não comprar nada. Não adianta, não vai aprender. Tá? Não vai. Eu poderia ficar enrolando aqui e dizer, não, melhor material, melhor método, aqui ó, vou resolver. Não vai resolver. Não vai. Pode ir adequando as duas coisas? Então tá bom, professor, vou começar com material, método, vou começar a organizar a rotina, quero ver meu filho lendo em 2 meses, 3 meses, quero recuperar um atraso, quero introduzir minha criança pequena ali nesse processo. Ok, começa a organizar a rotina. Agora, material sem rotina, método sem rotina, não adianta, tá? Então essa rotina, ela é fundamental. Eu queria mostrar para vocês o lançamento que teve hoje, não recebi o material ainda, não tô com esse material, mas o link já tá na bio, tá? Para vocês verem, que é o alfabeto fônico, completinho, gente, completinho. Fazia muito tempo que eu tava querendo lançar esse material, mas eu não tenho ele na mão, amanhã eu posto nos stories ele na mão, porque amanhã eu já botei ele em mãos. Mas, para quem ainda não adquiriu o seu, tá? O álbum do som das letras, para você ensinar todos os sons para a criança iniciar a leitura, com todos os fonemas, tá? Os cards de todos os fonemas para a criança aprender. Tem QR Code com o vídeo dos sons, com as orientações. Tem o manual passo a passo sobre como você vai aplicar. E tem uma avaliaçãozinha muito simples, didática ao final para você aplicar e determinar e ver o nível de aprendizagem do seu filho, da sua filha, tá? Dos seus alunos. Isso aqui todo professor devia... Vai ficar assim. Todo professor devia ter isso aqui na mão, ó, tá? Todo, tá? Tem os sons comuns também. Né? Aqueles sons que são os mesmos sons, letras que têm o mesmo som. Aí você tem esses dois aqui, ó, o álbum dos sons, pessoal, link na bio, R$ 29,99 por enquanto, tá? R$ 29,99. Tem sim, tá? Os sons que são iguais.
E esses dois que são para mim os mais importantes, eu sugeriria começar por eles. Os 4 passos para ensinar qualquer criança a ler e escrever, que é os 4 passos do método, pessoal. Bem descrito, com QR Code, você é direcionado para videoaulas também a partir desse material. Com instrução, tá? Material de instrução passo a passo para aplicação. Você vai preenchendo ali, ticando para ir avaliando o nível de desenvolvimento dessa criança. E junto, esse aqui é um kit, tá? Esses dois vêm juntos. Os 4 passos e aqui também vem com avaliaçãozinha, tá? E orientação passo a passo. Aqui são atividades práticas para iniciar a leitura depois que a criança passou por aquele processo. Isso aqui, ó, com esse material aqui, esses 3, tá? É no máximo 3 meses para essa criança estar fazendo as primeiras leituras simples. Esses dois aqui é um kitzinho, tá? Esses dois é um kitzinho. Esse aqui é um bannerzinho que vem junto. Esses dois são kit, R$ 29,99 com frete grátis. Os dois ainda com frete grátis porque ainda está em lançamento, tá, pessoal? Os dois com frete grátis, lançamento ainda, tá? Você recebe na sua casa com frete grátis. Então, gente, os dois kitzinhos, R$ 29,99, o link tá na minha bio. E o álbum dos sons também, tá? Esse R$ 29,99 também com link na bio, frete grátis. Se você quiser levar os 3, no mesmo link você tem lá, você preenche um e embaixo tem a opção de clicar e levar os 3 juntos, tá bom? O material, mais uma vez, não adianta pegar material achando que vai fazer milagre, porque não vai. Você pode levar o material, mas começa a organizar a rotina dessa criança, porque aquela criança precisa de método, de bom material? Precisa. Mas a criança também precisa de uma boa rotina para ter tempo de atenção, capacidade de concentração para aprender. Senão, não aprende. Tá bom, pessoal? Gente, é isso. Deixa eu ver se não faltou nada que eu queria dizer para vocês hoje. Amanhã, então, eu mostro o último lançamento, né? Aquele que o bannerzinho já tá no meu story, o link também tá na bio, que é o alfabeto fônico completo, tá? Os cards e o manual de utilização também. A live vai ficar gravada. Assistam aqui, quem muitas vezes estiver perdido depois, deixa um comentário, né? Já curte aqui, deixa um coraçãozinho pra mim, pro Instagram entregar mais esse conteúdo que é tão importante, me ajuda a entregar mais ele, então clica ali no coraçãozinho, que Deus abençoe vocês, tenham todos um bom descanso e até mais.